Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas, capítulo 14. O Senhor tem falado muito ao meu coração. Adriano falou muita coisa aqui que Deus tinha colocado no meu coração. De como ser discípulo. Qual o preço que pagamos para ser discípulo do Senhor. Amém? E Deus tem aqui, ó. Jesus tem a receita aqui. Maravilhosa, né? Que Deus vai passar para nós. Então, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Vamos estar lendo, depois nós podemos assentar, amém? Diz a palavra do Senhor assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, não pode vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem como a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que vierem e virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde terminar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de 100 contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, como se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, amados? Pode sentar. Deus tem colocado, tem me ministrado, né? É como o Adriano falou, incomoda a gente quando a gente não faz aquilo que Deus determina. Amém? E aqui nós vamos ver o que Deus tem a falar conosco de como ser discípulo de Cristo. Qual é o preço que temos a pagar para sermos discípulos de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que a graça, a salvação é de graça. Deus nos deu de graça. Mas a graça tem um preço. Há um preço a pagar. Na verdade, esse texto que nós lemos aqui diz que uma grande multidão. Nós sabemos que Jesus atraía multidões e multidões. Uma grande multidão. Mas quem sabe que no meio dessa multidão não tinha pessoas com motivação errada, com expectativas falsas? Quem sabe que não, não é verdade? Acontece muito isso. Mas Jesus está nos alertando. Jesus nunca nos enganou. Jesus nunca nos enganou. Sempre falou a verdade. E aqui está uma carta aberta para nós, em que todo mundo tem acesso, pode ter acesso a ela. Não é verdade? E Jesus diz assim na sua palavra que aquele que não deixar... Mas às vezes a gente não entende. Mas como eu deixar minha família? Como eu vou deixar minha mãe, meu pai? Não é abandonar, nem deixar de amar. É como a Adriano falou, Deus tem primazia completa. Não, nós temos que ter. O que é primazia? É aquilo que é em primeiro lugar na nossa vida. É a coisa mais importante. O que é mais importante para nós? O que é mais importante? Jesus, é verdade. É Jesus. Então, nós temos que entender que Jesus é o mais importante para nós. E aqui ele vai falando, né? E esse texto que nós lemos, ele vai destacar aqui 4 verdades. 4 verdades de como pagar o preço para ser um discípulo. Deus está nos ensinando isso. Amém? Então, diz assim, o primeiro passo para a renúncia, porque renunciar, pega a sua cruz e siga. Renunciar. Pegar a cruz quer dizer, renuncia tudo. Não olhe para trás. Olhe para frente, olhe para o alvo. Jesus diz na sua palavra, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque, com certeza, gente, Satanás vai colocar atalho para você desviar. Com certeza. Jesus não fez atalho, ele fez o caminho, ele é o caminho. Pega a cruz e vai.
Porque o atalho vai fazer o quê? Vai tirar você da rota. E se você sair da rota, não vai chegar ao porto seguro nunca. Então, Deus quer que você siga em frente, pega a cruz e siga. Não é você negligenciar, como o Adriano falou, não vamos negligenciar. Então, a primeira verdade é renuncia os laços familiares. Nós vamos entender, que muita gente não entende essa passagem, né? Mas como é que eu vou deixar minha família? Né? A gente ama tanto a família, mas não é isso que Deus está falando, não. No 14, 25 e 26 diz assim, olha o versículo 25 e 26, né? Que foi o início. Era uma grande multidão, voltando-se, disse-lhe Jesus, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lembra as palavras de Paulo? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É uma entrega total que a gente faz ao Senhor. Nós fazemos entrega. E essa entrega tem que ser todos os dias. O inimigo ele não está de brincadeirinha com a gente. Satanás não está brincando. Quando a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio para matar, roubar e destruir. E o alvo dele é o quê? Nos tirar do foco. Ele vai pelejar, ele vai fazer tudo, todos os dias. Não dá um descanso. Ah, está orando, eu vou deixar ela orar. Ah, está jejuando, eu vou... Não, todo dia. O diabo fica ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então, esse é o primeiro passo que Jesus está nos mostrando, está nos ensinando aqui. Nada e nem ninguém pode interpor entre o mestre e o discípulo. Nada e nem ninguém. Eu quero Cristo, não importa o que vão pensar de mim, eu quero Cristo. Nós cantamos muito isso, né? Mas você não deixa as pessoas influenciar você na caminhada. Não deixa. Deus tem algo para nós, com certeza, como o Adriano falou. Deus tem algo, coisa que a gente não ouviu, nem viu, nem subiu no coração do homem, é que Deus tem preparado para nós. Coisas grandiosas. E o inimigo quer que nós recebamos? Não, não quer, de jeito nenhum. E colocar os laços familiares à frente do compromisso com Cristo, sabe o que pode acontecer? O que acontece? Desqualifica o indivíduo de ser discípulo. É uma verdade. Porque você não está priorizando Jesus. Nós temos que entender. Não, muita gente não entende essa palavra. Não vou deixar... Não é isso que Deus está falando. O negócio é você priorizar a pessoa no lugar de Jesus, ou coisas no lugar de Jesus, não. A palavra de Deus diz tudo. Se você não deixar tudo, tudo é tudo. Não é verdade? E eu acho tão interessante que eu estava sendo ministrada por essa palavra aqui. Eu falei, Senhor, que coisa tão tremenda, né? Implica em você... abrir mão de tudo que você tem para fazer a vontade, para servir ao Senhor, e veio no meu coração a apóstola Raquel. Para mim, é um referencial. Não é verdade? A apóstola Raquel, para mim, é um referencial. Você vê, a gente está convivendo com ela aqui, ela morou um tempo lá comigo, na minha casa, depois agora está na casinha dela, mas sempre foi a mesma coisa, sempre foi a mesma coisa. E outra coisa, você vê, foi para um lugar, foi para outro, se Deus mandar ir de lá para outro lugar, vai. Então, é compromisso com Deus, prioriza o reino. É isso que Deus quer, prioriza o reino. E, para mim, eu olho para a apóstola assim, não tem tempo ruim, não é verdade? Ela vai, ela pega, vai avião, ônibus, vai de que tiver. Então, gente, isso é uma coisa maravilhosa para nós. Olha o exemplo que Deus está trazendo através dessa mulher para a nossa vida, não é verdade? E nós temos que entender e olhar e falar assim, não, realmente, Senhor. E nada falta para ela. Deus traz sempre a provisão certa. Então, eu estava assistindo, não sei se vocês assistiram, a ministração ao vivo lá de Campina Grande, alguém assistiu? Eu assisti, no YouTube. E eu falei, meu Deus, que coisa tremenda, a gente tem essa pérola aqui conosco, e às vezes muita gente não valoriza, a verdade é isso, Mas eu dou muito valor à apóstola Raquel, como ela tem ministrado a nossa vida neste lugar. Não sabemos quanto tempo ela vai ficar aqui. Ela tem um tempo, como ela fala, a minha vida, neguinha, está na mão de Deus. Se Deus mandar eu embora agora, eu vou. Se Deus falar para ela, vou. Então, é isso que Deus quer de nós. Discípulo é isso. Como a apóstola Valnice sempre fala, vou te obedecer sem nunca te questionar. Deus mandou, tem convicção? Vai, porque Deus vai te abençoar. Amém? Então, esse é o primeiro ponto, é a primeira verdade que o Senhor nos mostra para sermos discípulos. É o preço que temos que pagar. É um preço? É barato? Não é barato. Não é barato. Muita gente não entende, mas a gente precisa viver essa verdade. Então, essa primeira verdade é renunciar os laços familiares. Amém? A segunda
a segunda verdade é renunciar ao amor próprio. Aqui na 14:27 diz, no 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, pegue a sua cruz, tá? Nós sabemos que a cruz, ela precede a coroa, né? E o sofrimento, a glória. Então, você leva a sua cruz, que lá você vai trocar por uma coroa. Você não pode deixar a cruz no caminho, você não pode deixar a sua cruz para o outro carregar, você tem que levar a sua. É a sua cruz, a minha cruz eu vou levar. E naquele grande dia, em nome de Jesus, nós receberemos a coroa. Amém? Mas é isso que Satanás quer negociar. É tirar aquilo que Deus tem nos dado. Diz a palavra do Senhor, Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Né? Apocalipse fala, então a gente tem que entender, Senhor, me ajuda. Nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores, somos. Mas a gente tem um coração voltado para o Senhor. Nós queremos, se você quiser, Deus faz. Se você quiser, Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus não vai fazer nada que você não permita que Ele faça. Lembrei, hoje de manhã, estava me arrumando, e lembrei nessa passagem do filho pródigo. O filho pródigo quis ir embora. O pai não poderia, não, você não vai, você é meu filho, tal. Não, o pai simplesmente deixou ele embora. São atitudes que a gente tem que tomar. Nós temos que tomar atitude na nossa vida. Eu quero servir a Cristo a todo preço, não importa, não me preocupo com nada, nem com ninguém, tal. Eu quero a Cristo, eu vou viver, porque é Ele quem vai suprir, é Ele quem vai dar, é Ele quem vai sustentar, é Ele quem vai te qualificar, é Ele que vai te edificar, é Ele. Ninguém pode fazer nada por você, não é verdade? A não ser Jesus. Então, aqui é assim, renunciar ao amor próprio. O discípulo de Jesus não é aquele que busca a afirmação do eu, mas sim aquele que determina e renuncia à própria vida e toma sobre si a cruz. Toma sobre si a cruz. Sacrifício, não autopromoção. É o preço do discipulado. Então, pega e toma e faz aquilo que Deus está... Você nunca estamos só. A verdade é que não estamos sozinhos na caminhada. Deus não envia ninguém sozinho no caminho. Você está sempre junto. E Jesus diz na sua palavra que estaria conosco todos os dias, até a consumação do céu. Então, todos os dias, Deus está conosco. Amém? Então, não estamos sozinhos, não é verdade? Glória a Deus. E é colocar-nos no caminho com Ele. O que é ser o discípulo? É ter intimidade. O Adriano falou aqui intimidade. É ter intimidade com o Senhor. Gente, Satanás está na igreja? Está na igreja, sim. Porque ele conhece, ele sabe muito bem o que você faz, as suas ações e reações, ouve muito bem as nossas palavras, Satanás. E a preocupação dele qual é? Qual é o grau de intimidade que você tem com Deus? Qual é? Entende? Quanto Deus tem de você e quanto você tem de Deus. É isso que o inimigo se preocupa. Mas que ele está ao nosso derredor? Está. Ah, não entra na igreja? Entra. Entra sim. Porque ele está, ele vê. As atitudes de cada crente, ele vê. As palavras de cada crente, ele ouve. As ações, reações, tudo. Ele sabe tudo de nós. Entende? Aí lembra bem quando ele foi diante de Deus e lá falar de Jó? Não é verdade? Viste o meu servo Jó? Viu tudo de Jó. Viu tudo que Jó estava fazendo e tal, entendeu? E conosco não é diferente, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Está. Como ele está ao redor, ele não vai sair. Né? Como eu estava falando com a pastora lá, na sexta-feira, que nós fomos visitá-la. Ela disse que Satanás é um pontinho. Ele aprisiona naquele pontinho ali que você deixou. Uma coisinha. Não precisa você escancarar uma porta para ele entrar. Uma brechinha. Uma coisinha mínima. Ele entra e faz um estrago. Nós que temos que vigiar e andar no caminho coberto por esta presença maravilhosa. Amém? E Deus tem falado muito conosco, mas falou muito através dessa ministração, irmão, porque está aqui é um desafio, né, gente? Né? Aí eu falei para a apóstola, mas quem não treme? Todo mundo treme. Apóstolo, não treme não, tremo sim. Mas está aqui é um desafio, mas é tão bom quando nós somos ministrados pela palavra. Porque até chegar aqui, quanto que eu me dediquei, busquei, mergulhei nessa palavra, e Deus tem falado comigo. Deus fala conosco.
Antes de falar, Deus fala comigo. Amém? E nos cura, né? Traz cura para a gente, não é verdade? E assim, existe, como eu falei, existem atalhos que Satanás coloca. Não peguem atalho nunca. O caminho é mais curto, mas não vai te levar no destino. Deus projetou algo para nós tremendamente. Vitórias, Deus prometeu, a palavra de Deus diz, e eu tomo posse, e eu creio. Falei, Senhor, eu creio de tudo isso aqui que está escrito na tua palavra. Né? Então, eu gosto muito daquele versículo de Isaías 1,19, que diz, se quiserdes ouvir, comerás o melhor da terra. Aí eu falo, Senhor, o melhor da terra é para mim, eu quero, Senhor. Eu começo a ouvir, começo a dar, né, lugar à palavra, e Deus vai falando, Deus vai trazendo, e você vai, né, recebendo, você vai tomando posse daquilo que o Senhor já fez, porque Deus já fez. Gente, Deus já fez tudo por nós. Estava falando para o Senhor ontem, a salvação, gente, a salvação é de graça, está aqui. A salvação é de graça. Nós já recebemos a salvação. Né? Nosso nome já está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Né? E o que diz a palavra? Alegra-se por ter o teu nome escrito no livro da vida. E é uma alegria muito grande. A gente sabe que está chegando o dia da gente sair dessa terra. Nós cremos nessa verdade, porque a Bíblia diz, os tempos estão correndo, estão muito rápido, né? Estão acelerados, mas nós sabemos, mas se nós não estivermos na posição, não vamos herdar aquilo que o Senhor conquistou para nós. Então, precisamos estar conscientes disso. Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual o preço a pagar esse? Então, eu quero pagar para ser seu discípulo. Não tem como fugir dessa verdade. Porque a gente passa 20, 30 anos na presença do Senhor e você não fez nada, não ganhou, não conquistou nada, está aquela mesma coisa raquítica. Não é isso que Deus quer para nós, não. Não é isso. Eu estava pensando, eu falei, meu Deus, eu aceitei Jesus, eu tinha 33, a idade de Jesus, né? Hoje eu estou com 66, então já estou com 33, já estou o dobro. Estou com o dobro da presença de Deus. Gente, é tão maravilhoso isso. Eu falei, Senhor, nunca desviei da presença de Deus, nunca, desde quando aceitei Jesus, de fato e de verdade, nunca saí da presença. E Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, meu Deus. Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito. E vai fazer muito mais, não é verdade? É além daquilo que a gente pensa e pede, não é verdade? Então, vamos lá que Deus vai fazer. Amém? Não vamos sair da rota, não, tá? Então, essa segunda verdade qual é mesmo? Renuncia ao amor próprio. Amém? Essa é a segunda verdade. Aí vamos à terceira verdade. A terceira verdade é a avaliação do custo, como a gente leu aqui, no 14, 28 a 32. Olha só que coisa tremenda. Às vezes a gente não entende, pois Deus revela, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele está falando tudo. Tudo é tudo, não é verdade? Envolve tudo. Jesus conta essas duas parábolas aqui. Uma fala de construção civil, né? Que é o que vai edificar, e a outra fala de uma guerra. Então, como entender isso? Nenhum homem deve começar uma construção sem antes calcular precisamente o seu custo. E não é humilhante deixar alguma coisa inacabada, que o pessoal fala, não é verdade? O pessoal não fala isso? Ia lá, abre a mausoléu, ela está tantos anos parada, ela começou, não terminou. Isso é humilhante para a gente, verdadeiramente. Também é um grande desastre um rei entrar numa guerra sem saber exatamente com quem está guerreando e qual é o tamanho do exército que ele precisa enfrentar. Entrar numa guerra é entrar nas escuras, é entrar numa situação suicida.
Você vai lutar com alguém que você não sabe, entendeu? Nós lutamos, nós sabemos que tem uma batalha travada espiritual, mas nós temos as armas certas, né? Deus já nos deu as armas poderosas, amém? E aqui, assim, qual é o preço? Não, assim também, antes de alguém ser um seguidor de Cristo, precisa saber qual é o preço do discipulado, pois certamente a que vai levar a vitória é quando você determina a seguir aquilo que Deus determinou na sua vida. A atitude é nossa, não é verdade? A atitude é nossa, nós que temos que decidir, eu quero, ou eu decidi viver para Cristo, né? Tem um louvor antigo que fala isso. Eu quero seguir a Cristo. Não importa o que você vai falar de mim, o que você vai pensar, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero ser discípula de verdade. Verdadeiro discípulo é aquele que realmente obedece, aquele que renúncia. Nem todos querem renunciar, gente, não é? Nem queremos renunciar às coisas, mas Deus é tão bom que Ele vai falando, né? A palavra de Deus vai nos ministrando, vai nos formando, e a gente vai entendendo, porque nada na nossa vida é automático. Tudo é um processo. Tudo é um processo, né? Na caminhada, você vai se aperfeiçoando com Cristo, você vai sendo mais íntimo, você vai conhecendo. O que nós não podemos é parar, né? Conheça e prossiga a conhecer o Senhor. Porque o Senhor é uma fonte inesgotável, nunca seca. Nunca seca. Ah, já conheço Deus, estou bem, estou tranquila, vou ficar em paz. Não. Conheça e prossiga. Deus todo dia tem coisa nova para a gente. Todos, não é verdade? Todos os dias Deus tem coisa nova. E viver com Cristo, diz a palavra, é viver em novidade de vida. Então, não é nada monótono. Hoje o dia é diferente de ontem. Amanhã vai ser diferente de hoje, então tudo é novo, né? Mas o Senhor sempre na direção. Na verdade, o Senhor sempre na direção. Então, esse terceiro passo aqui, essa terceira verdade, fala da avaliação do custo. Senhor, não quero saber quanto custa. Eu falei para o Senhor, Senhor, sabe por quê? O preço maior o Senhor já pagou por mim. Não é verdade? O preço maior é um preço incomparável. A vida que Jesus deu é um preço incomparável. Ninguém nem nada. Então, se Deus já pagou o maior por mim, o que eu estou fazendo deve ser prazeroso para nós, né? Deve ser muito bom para nós. Então, a avaliação do custo. Isso aqui é a terceira avaliação. Amém? Depois vem a quarta avaliação, que é a renúncia dos nossos bens. Eita glória! A renúncia de tudo aquilo que você tem. E aí, vamos lá, no versículo 33. Fala assim a palavra. 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo quanto você tem. Depois de falar sobre a renúncia dos relacionamentos, né, e também dos cálculos de custo do discípulo, Jesus inclui dizendo que a renúncia é radical, pois implica na desistência completa dos bens materiais. Todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E agora? Tá? O amor ao dinheiro pode nos fechar, né, a porta do reino, é verdade. A palavra de Deus diz que o mamon é o Deus do dinheiro. Você não pode amar Deus e a mamon. Então, você tem que escolher que Deus você quer servir. Amém? E nos impedir a seguir a Jesus, com certeza. Vocês lembramos bem daquele jovem rico, né? Ele sabia, ele conhecia a palavra, mas ele tinha um negócio que segurava ele, que eram as riquezas. E Jesus vai lá de encontro, no ponto certo. Vende tudo que tem, dá aos pobres, né? E segue-me. E olha aqui a promessa. E você terá um tesouro no céu. Mas ele, muito preso ao dinheiro, se fechou. Subentende-se o quê? Que ele perdeu a salvação, que ele foi embora, nunca mais se falou nele, né? Então, ele perdeu a salvação, porque ele era preso às finanças, às riquezas que ele tinha na terra. A palavra de Deus diz que é juntar o tesouro no céu, e não na terra, onde o ladrão vem roubar, né? A ferrugem vem destruir. Então, a gente tem que juntar o tesouro no céu, né? Nós temos que investir no nosso banco celestial.
Amém? Mandar mesmo depositar bastante naquele banco, para quando chegar lá, abrir nossa conta, eita, você está aprovado. Amém? É assim que Deus faz, amado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, né? Deus é bom. Aquilo que Deus quer falar, Ele vai falar, não importa o tempo que vai levar, tá bom, gente? Amém? E outra coisa também tremenda foi, Paulo fala aí em Filipenses 3:8. Vamos abrir lá em Filipenses 3:8. Filipenses 3, o apóstolo Paulo fala, não é tão tremenda, né? Ele fala assim: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda como esterco. Considero as coisas e as considero como esterco, refúgio, né? Para que se possa ganhar a Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala, está vendo? Ele considerava as coisas que ele tinha como uma coisa sem importância, sem valor, considerando com as coisas do Senhor, para que ele pudesse ganhar ao Senhor. Então, e nós? Nós não devemos estar pisados assim, mas eu também não tenho dinheiro, não tenho nada, você pode falar isso. Mas não é isso que Deus está falando, que tem gente que realmente deixa o Senhor por causa de trabalho, por causa de tantas coisas outras, né? Enquanto que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Deus está falando conosco nesta manhã. Precisamos pagar o preço do discipulado. Senhor, não importa quanto, o importante é que você queira. Se você realmente quer, Deus está aqui. Olha, glória a Deus que Deus não desiste de nós. Não é verdade? Deus não desiste de nós. Deus está sempre nos dando a oportunidade de vencer, de buscar, de retornar. É assim que Deus quer. Deus quer que nós retornemos. Como o filho pródigo voltou para o pai. Entendeu? E Deus o que? O recebeu. O pai o recebeu. Graças a Deus que nós nunca desviamos do caminho. Mas glória a Deus que Deus não nos exclui. Ele não desiste das nossas vidas. Amém? Porque nós somos muito importantes. A coisa mais importante para o Senhor somos nós. São as vidas. Ele prioriza as vidas, e é isso que nós temos que fazer também, né? Priorizando o reino, nós vamos priorizar aquilo que Deus prioriza, não é verdade? Que Deus possa fazer na nossa vida aquilo que está no seu coração. Não permitamos que ninguém, pessoas, vai levantar pessoas até da sua própria casa, vai levantar para ir contra você. Vai, porque vai querer que te impedir, te inibir. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, logo assim que eu aceitei Jesus, a gente morava aqui nessa casa, hein? Foi aqui nessa cozinha que aconteceu isso. É só para ilustrar. Eu estava no primeiro amor. Eu estava ali e fui para a igreja, então não sabia muito da palavra e tal, mas estava. Mas o meu pai, ele bebia. Então, eu me lembro que eu estava fazendo a janta aqui e eu estava muito empolgada falando das coisas da igreja, de Jesus, aquela coisa, e ele estava muito irado. Meu pai estava muito irado aqui. E eu não me percebi. Ele estava aqui, a geladeira daqui, estava virado para cá, e eu para a cozinha lá fazendo a janta, né? Como sempre na cozinha, né? E eu fazendo e tal. E, de repente, ele saiu aqui, veio aqui fora, que ele tinha um quartinho que ele guardava as coisas, e eu lá na cozinha não percebi. E voltou. Quando ele voltou, foi Deus, que eu olhei assim, ele tinha... Meu pai pescava, aquelas coisas, né? Por isso que nós gostamos de pescar, né? E ele botou um punhal aqui. Quando ele botou o punhal aqui atrás, o punhal prendeu a camisa, ficou só o cabo, ficou para dentro só o cabo. Aí tá, então, mas foi Deus que fez eu olhar. Quando eu olhei que eu vi, eu fiquei apavorada e dei no pé e saí da cozinha. Porque Satanás ia usar o meu pai para até me atingir, me matar. Porque estava com raiva. Porque eu estava falando das coisas de Deus. E eu também não tive sabedoria também, porque estava bêbado, né? E eu fiquei com aquele choque, vim para fora assim, fiquei. Aí deixei as coisas passar e tal, e depois que ele veio, saiu. Mas a intenção de Satanás era que meu pai me atingisse, entendeu? Mas eu nunca tive assim, eu nunca fui intimidada de falar das coisas do Senhor. Nunca fui. Glória a Deus mesmo. O meu pai servia, ele ia no centro aqui, quando a apóstola fala, eu falei, é verdade, tem que acabar esse centro mesmo.
E meu pai, ele faleceu com 87 anos, e eu fui a primeira na casa a ir para Cristo. Você vê, 14 irmãos, pai e mãe, não é fácil, né? Né, Su? Mas fui para Cristo primeiro e depois foi indo meu pai, nós ficamos gerando o nosso pai. E papai, glória a Deus, aceitou Jesus. Meu pai se batizou, e meu pai ceiou, aí depois de um tempo, Deus o recolheu. Então, você vê que como Satanás tem raiva da gente. E eu não tinha, eu era o bebê espiritual. Eu estava começando, sabe? Quando a gente aceita Jesus, fica aquela alegria, né? A gente está no primeiro amor, aquela coisa. E ali foi isso que aconteceu. Então, o que a gente precisa ter? Sabedoria. Sabedoria no falar, como falar, que hora vai falar, entendeu? Com quem falar, porque não adianta você pegar uma pessoa embriagada e falar com aquela pessoa embriagada. Mas eu estava tão empolgada com Jesus que eu queria falar para o meu pai que ele aceitasse logo Jesus de uma vez. Mas é assim, desse jeito. E quando nós estamos revestidos de Deus, eu sei que Deus, eu falei, Senhor, o Espírito Santo cuida da gente. Gente, creia nessa palavra. Nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Somos. Eu creio nessa palavra. Né? Porque a gente passa tanta coisa e hoje a gente está aqui, meu Deus, isso é uma vitória muito grande. Isso é uma vitória. Como Deus, meu Deus, como Deus nos fez coisas tremendas na nossa vida. Fez coisas maravilhosas. Você vê, a gente aqui, só vou contar um pedacinho só para ilustrar, tá, gente? Com 14 filhos, todo mundo teve que sair fora para o campo de trabalho muito cedo, né? Então, com 12 anos, já comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 12 anos, mas eu não conhecia Deus. Eu falo, Senhor, naquele tempo eu não te conhecia, mas Deus já me conhecia. Amém? Então, Deus é aquele que te conduz. E cheguei onde eu cheguei porque foi o Senhor. Toda a minha vida é glória para o Senhor. O que eu fui, o que eu sou, o que eu tenho, tudo é para a glória de Deus. Não é verdade? É como o apóstolo Paulo aqui, não tem nada precioso para nada. Eu largo tudo, vou para Cristo e pronto. Entendeu? E é assim que Deus quer fazer isso na nossa vida. Cada um de nós aqui, que cada um que tenha, creia mesmo. Eu sei que você crê, Jorge. Glória a Deus pela sua vida. Então, o que acontece? Cada um de nós aqui, nós temos as nossas lutas. Temos lutas. Quem não tem luta? Quem não tem, não é verdade? Todos nós temos as nossas lutas, mas em todas as lutas que a gente passa, você pode ter certeza, não estamos passando sozinhos. O Senhor está conosco, o Senhor nos dá as diretrizes certas, o Senhor nos dá as armas certas para você lutar na hora certa, com tudo que você tem que fazer. Então, é o Senhor. Se você tem que confiar, simplesmente entrega a sua vida na mão de Deus e descansa. Entregou? Então, descansa. Quando a gente não descansa, é porque a gente não confia. Tá? É verdade. É ou não é? Eu tinha uma amiga lá no trabalho que ela falava assim, eu oro pelo meu filho e falo assim, Senhor, o nosso filho foi assim, era meu filho, filho de Deus. O nosso filho, ela tinha um filho, a gente fazia parte do culto lá da universidade e ela também fazia parte conosco e ela tinha um filho jovem, então aquela coisa, desobediência e tal, e ela sempre entregando aquele menino na mão de Deus. Eu sei que quando eu saí, quando eu aposentei, o filho dela já estava na presença de Deus, já estava uma bênção. Então, ela entregava aquele filho e confiava assim, Leda, quando eu coloco, meu filho sai, né? Eu coloco o meu filho na mão de Deus e vou dormir. Eu vou dormir. Porque se você entregar e não dorme, você não está crendo que Deus vai cuidar do seu filho. Entendeu? Eu vou dormir. Seja o que Deus quiser, está na mão de Deus. Entende? Então, é isso. Né, Bruninha? Que a gente tem que confiar, né? Coloca a família na mão de Deus. A Adriana falou aqui da família, é muito lindo mesmo. Nós temos que zelar pela família. Temos que zelar quem tem filhos, esposa, zelo pela família. Porque é isso, a família é um presente que Deus deu. Família é um presente de Deus, não é? E nós que temos essa família tão imensa, assim, imagina o trabalho que essa família dá. É gente que... É tanta coisa que acontece que os cabelos ficam em pé. Mas estamos aqui firmes. Eu falo, Senhor, eu creio, porque eu tenho uma palavra de Deus no meu coração. Uma palavra que há muito tempo Deus falou que a minha família, que nenhum da minha família iria se perder. Olha, eu pego essa palavra e falei, Senhor, não sei como, ainda falta alguns, tá? Não sei quando, nem como, não sei o que vai ser, mas eu creio que vai acontecer. Porque Deus falou. E quando Deus fala, amado, está registrado, vai se cumprir.
está registrado, vai se cumprir. Então, não se preocupa, Deus vai fazer na sua família como está fazendo na minha. Faltam poucos, né? Mas vai chegar o dia. Amém? E assim Deus fala conosco, e assim Deus fez e vai fazer sempre aquilo que apraz o seu coração. O que nós precisamos, de fato, é priorizar o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, aqui tem os preços que vamos pagar pela renúncia, né? Então, a primeira verdade sobre o pagamento. Qual é? A primeira, renunciar aos laços familiares. Mas entenda bem o que eu falei. Não é abandonar sua família, tá? Nem deixar a sua família, não é isso. É não colocar a sua família no lugar de Deus. Tá bem? Então, é a primazia do Senhor. Isso é verdade. Do segundo é renunciar ao amor próprio. No terceiro é avaliação dos custos, né? E no quarto, a renúncia dos seus bens. Então, se você está disposto a passar por esse processo aqui, problema nenhum, você será o discípulo aprovado lá na frente. Porque, na verdade, gente, a gente não tem que ficar preocupado em ter a aprovação do povo, não, entendeu? Jesus me ama, e eu não preciso de elogio, eu preciso do amor de Deus. Não é verdade? Então, não precisamos da aprovação do homem, não, nós precisamos da aprovação de Deus. Se Deus te aprova, quem vai desaprovar? Se Deus te abençoa, quem vai amaldiçoar? Verdade? Então, é desse jeito que nós temos que viver, amado.